Ainda no campo da economia, o que esperar então do futuro do Mercosul? A gente vai conversar com a Priscila Yazbek. Priscila, a gente acompanha as várias declarações de Javier Milei durante a campanha. O agora presidente eleito chegou a afirmar que a Argentina deixaria o Mercosul, depois ele moderou o tom dessa e de várias declarações. Afinal, o que a gente pode esperar e qual que é a repercussão também dentro da União Europeia? Já que há conversas para um acordo entre Mercosul e União Europeia, inclusive tem rodada de conversas na semana que vem. Qual é o futuro dessa relação, hein? Bom dia. Oi, Carol, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. O nosso editor de Brasília conversou com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, inclusive sobre essa questão específica do Mercosul, e ele disse justamente que Javier Milei vem moderando o seu discurso em relação às falas anteriores sobre uma possível saída da Argentina do bloco. Ele disse o seguinte, que as declarações foram evoluindo, que em algum momento Milei falou em sair do Mercosul, mas em declarações mais recentes, tanto ele quanto o seu círculo mais próximo têm falado em modernizar o Mercosul e alterar a sua forma de funcionamento a partir de dentro do bloco. Foi o que disse então Júlio Bitelli, que é o embaixador do Brasil em Buenos Aires, ao nosso editor de Brasília. Ele também falou que o Brasil compartilha e que ele acredita que todos os sócios estarão de acordo em buscar maneiras de atualizar o Mercosul, se essa for a vontade de fato de Milei. Ele falou que não há risco imediato para a existência do Mercosul, que pode até haver uma oportunidade para discutir mudanças. Ele também disse que mesmo antes do resultado da eleição, o presidente Lula já tinha enfatizado 4 pontos em relação a quem saísse vencedor das eleições argentinas. Disse que o respeito à democracia e à escolha do povo argentino é total, que a centralidade da Argentina na política externa brasileira vai continuar, independentemente do ganhador, que afinidades pessoais e visões de mundo parecidas importam menos do que a relação entre os estados e que qualquer ocupante da Casa Rosada continuará tendo no Brasil um governo disposto a conversar e trabalhar em parceria. Agora, Carol, falando especificamente sobre o bloco, sobre o Mercosul. O Mercosul foi criado em 1991, inicialmente foi formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela entrou em 2012, mas foi suspensa por infringir alguns protocolos do tratado que tratam sobre regras democráticas que o país deve seguir para continuar fazendo parte do bloco, e a Bolívia está em processo de adesão desde 2015. Desde o início, desde a criação do Mercosul, o bloco tem como objetivo criar um espaço para oportunidades entre os países que fazem parte do bloco para avançar, então, em suas relações comerciais. Em setembro, porque há esse temor de saída da Argentina do Mercosul? Porque em setembro, Javier Milei deu uma entrevista que teve uma forte repercussão à revista britânica The Economist. Nessa entrevista, ele chamou o presidente Lula de socialista com vocação totalitária e falou sobre o Mercosul, dizendo que o bloco seria um fracasso comercial. Ele disse então que sobre o presidente Lula, que o governo está cometendo aberrações na economia, e ele falou sobre o Mercosul, especificamente nessa ocasião, que livre comércio não inclui o Estado, que é uma decisão privada, então você pode fazer comércio com quem você quiser. Ele disse também que o livre comércio não inclui a interferência do governo nas decisões privadas, aquilo em que terei influência na geopolítica, na estratégia em termos de geopolítica. Então, Milei, ele é considerado um ultraliberal, então ele defende essa posição de que o Estado deve ter relações comerciais com quaisquer países e não especificamente com países de um determinado bloco. Mas a gente sabe, claro, que essas trocas de farpas entre Milei e Lula acabam também piorando as relações comerciais, ou então podem ser o motivo por trás dessas falas de Milei. Vale falar também que a Argentina é um importante parceiro comercial para o Brasil. Há 8 anos é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Para se ter uma ideia, de janeiro a outubro, as exportações brasileiras para a Argentina somaram quase 15 bilhões de dólares, 5% de todo o valor exportado para o Brasil. É um valor superior, inclusive, às exportações para o Oriente Médio e para a África. E, além disso, também a Argentina responde por 40% das exportações brasileiras para
América do Sul. Também uma outra curiosidade, Carol, digamos assim, é que Lula era muito próximo de Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, inclusive, visitou Lula durante o período em que ele esteve na prisão. Então, recentemente, inclusive, houve falas do presidente Lula defendendo a Argentina em organismos multilaterais, no Fundo Monetário Internacional, sempre com uma posição que, segundo fontes que falam nos bastidores, isso acontece porque Lula tem uma proximidade muito forte com Fernandes. É por isso que gostaria que Sérgio Massa, que é o candidato da situação, o candidato de Fernandes, ele gostaria que Sérgio Massa vencesse as eleições. É uma questão, claro, de afinidade em termos de opinião política, de identidade política, mas também uma afinidade que vem desse período em que Fernandes apoiou Lula enquanto ele esteve na prisão. Então, tudo isso está envolvido nessas eleições argentinas. E agora, então, com a vitória de Milei, há uma dúvida sobre como essas relações comerciais, claro, vão evoluir daqui para frente, se de fato Milei vai levar a cabo essas falas e essas ameaças de retirar o país do Mercosul. E também, Carol, tem uma questão econômica importante nisso, que é o fato de que, claro, para a Argentina também é muito importante a parceria com o Brasil. Então, também o candidato acaba falando muitas coisas durante a campanha, mas na hora que assume o governo também é preciso observar o que é possível na prática fazer ou não em termos econômicos, já que a Argentina, a gente vem falando, a gente ouviu agora há pouco a reportagem do NACA falando, claro que a Argentina está num momento muito ruim na sua economia, e romper laços comerciais ou ter uma deterioração nos seus laços comerciais com o Brasil poderia agravar ainda mais a situação econômica da Argentina. Para finalizar agora falando sobre o acordo do Mercosul, União Europeia, há uma previsão de fato de discussões sobre esse acordo, inclusive nos bastidores se fala no interesse muito forte do Brasil de tentar fazer esse acordo avançar. Inclusive o presidente Lula vai visitar a Alemanha no começo de dezembro. Há uma expectativa de que esse assunto seja tratado nessa visita, mas não se sabe se durante essa visita vai ser um momento em que vai ficar uma percepção de que o acordo não vai para frente de uma vez por todas, ou se vai haver algum avanço. A Argentina tem uma resistência ao avanço desse acordo por causa de questões protecionistas, e também na Europa há resistências por parte de alguns países, inclusive a França é um deles, mas também outros países europeus que por questões protecionistas também impedem o avanço desse acordo, que precisa de uma série de aprovações, precisa ser aprovado pelos chefes de Estado, pela União Europeia, pelos parlamentos de cada governo. Então, realmente há um ceticismo muito grande sobre o avanço desse acordo, pelo menos num curto prazo. A ver, então, como que Milei também vai se comportar em relação ao Mercosul inicialmente e também em relação a esse acordo entre União Europeia e Mercosul. Eu volto com você, Carol. Priscila Asbeck, nossa correspondente, também analista de economia, trazendo para a gente um panorama e os vários pontos de interrogação nesse momento com relação a esse novo governo na Argentina. Daqui a pouquinho a Priscila Asbeck volta trazendo mais repercussão sobre a eleição de Javier Milei na Argentina.